Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. O mercado comum europeu, com a unificação das tarifas alfandegárias, foi um meio caminho encontrado? Sim, sim, foi um meio caminho. Nesse sentido, o objetivo final, no caso habermasiano, é não só ficar, né, parado, digamos assim, ou focado na economia, né? A Europa teria que se tornar, né, teria que ter uma constituição, né? E todos esses estados eles teriam que agir de forma democrática, né? Os seus países tendo representação no Parlamento Europeu e os seus cidadãos. Habermas coloca dessa forma. Então, dessa forma se resolveria o déficit de democracia. Você que é um economista, né, se não me engano, né, nós temos pouco contato, mas é isso, Eu né? sou Então, engenheiro, embora tenha engenheiro, trabalhado com engenheiro, economia. me perdoe, né? Me perdoe. Mas veja o seguinte: é, a questão, por exemplo, da economia, você citou a questão da tarifas alfandegárias, essas questões. Então, por exemplo, você tem uma política europeia, né? Levando em conta a questão do euro, a questão econômica. Mas muitas vezes o que é bom para um país poderoso como a Alemanha, do ponto de vista econômico, acaba prejudicando o outro mais fraco lá do final a Grécia, por exemplo, né? Lembra da crise da Grécia, né? Então, o que um alemão compra tem poder de compra, né, em relação ao euro, coitado do poder de compra de um grego, tá entendendo? O Kant Então, antecipou isso? O Kant antecipou? pois é, o Kant antecipou em que sentido? O Kant antecipou no sentido de você dar voz, né, a esses países a entrarem em um consenso, chegarem a acordos. Mas o Kant não resolveu um problema, que é o problema da soberania, né? Porque cada país é soberano, né, para resolver a coisa como ele queira, né? Então, se você tem países que têm uma fragilidade, né, de se chegar a um acordo em determinadas questões, por exemplo, eu lembro muito do caso de, de Ruanda, né, de alguns genocídios que houveram no século XX e que a ONU não foi capaz de resolver o problema. Você tem uma Assembleia da ONU, 192 países, se não me engano, na Assembleia, e você tem 5 efetivos no Conselho de Segurança que tem o poder de resolver e decidir todas as questões mundiais. E se um desses países é contra qualquer questão que é votada por toda a Assembleia dos países da ONU, que todos aqueles países que estão lá reunidos, né, do mundo na ONU, eles chegam a um consenso. Então, um país só pode vetar todas as medidas tomadas. Os Estados Unidos, normalmente, a China, né, que tem poder de veto no Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança é o braço armado da ONU, né? Então, eles têm poder de intervenção, né, nos países. E, normalmente, esse poder de intervenção ele é feito por um país que tem força militar, normalmente feito pelos Estados Unidos, que fez esse papel até hoje de grande xerife do mundo, né? Porque é o país que tem a tecnologia, do ponto de vista militar, mais desenvolvida do mundo, né? Apesar da Rússia ter muita bomba atômica, né? Um pouquinho até mais do que os Estados Unidos, ou é equivalente um pouco mais. A China também tem, mas é muito menos, mas aí se houver uma guerra, basta as primeiras 500 bombas atômicas para destruir todo mundo, né? Então, a China é muito prudente nesse sentido, ela não precisa de 2.000 ogivas, de 5.000, basta 500 e poucas, né? Em vez de 2.000 e tantas, ou tantas como a Rússia e a China. Então, ou a Rússia e os Estados Unidos. Então, veja o seguinte, as questões, como eu estava dizendo para você, elas, nesse sentido, Kant, ele é um grande guru, digamos assim, né, dessa política internacional de dar o norte, né, e sobre o qual o Habermas se debruça, né, sobre o projeto dele lá da paz perpétua. Só que o Habermas, ele radicaliza esse projeto na nossa época, né, e ele acha importante justamente isso. Série de problemas, né, com tráfico internacional, questão de poluição, né, de acordos
a nível internacional, poluição, a questão da economia, uma série de problemas a nível internacional seriam resolvidos se construísse a ideia de uma democracia cosmopolita, como pretende Habermas, radicalizando, né, esse projeto habermasiano. Mas eu acabo, e aí me adianto um pouco, eu acabo fazendo toda uma crítica a essa visão habermasiana na minha tese. Eu talvez tenha sido até um pouco grosseiro com o Habermas, eu era muito jovem, né? Eu acho que quando estava escrevendo, não sei, a desculpa é essa, né? E aí eu fui muito ousado e eu chamo ele de utopista, que o projeto dele não é capaz de realizar esses problemas, de resolver os problemas da justiça a nível internacional. Francisco, Né? Olha só. Eurocêntrico, né? Eu acabo fazendo toda essa crítica. Eu quero falar um pouquinho sobre isso e puxar um pouco mais aí, porque eu achei você... Então, aí você está colocando como a ousadia da juventude, mas eu achei bem interessante a coragem de levantar, deve ter outras, eu não sei, uma voz da periferia, da filosofia, ousadamente contestando quem é colocado num pedestal. Eu queria que você concluísse aí falando justamente sobre essa crítica, com toda a liberdade, com toda a veemência, se você achar que é necessária, porque eu gosto de filosofia corajosa, sabe? Gosto muito. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa crítica aí. E, olha, e fala um pouco mais sobre a resistência dentro da própria academia. Ok. Você ainda vai me deixar falar um pouquinho das minhas pesquisas atuais agora no mestrado, né, de filosofia. A hora né? que você concluir a crítica, eu queria que você fizesse a ponte entre as suas pesquisas atuais e o trabalho que você faz, considerando assim possíveis impactos da tua trajetória, das tuas pesquisas no teu trabalho atual. Primeiro vamos falar das críticas. Eu estou curioso demais, sabe? Eu estou muito curioso pela ousadia, pela coragem e pelo fato de, para mim, constituir filosofia, sabe? A coragem de fazer filosofia olhando pela periferia, olhando para o centro e criticando o centro. Isso é muito legal e desejável. E depois você faz aí o fechamento, então, com a ponte, tá? Entre os seus estudos e as suas pesquisas atuais. Então, veja, eu achei muito interessante, Deodato, a leitura. Eu tenho um amigo aqui que é muito amigo meu, muito próximo aqui na universidade, desde que eu entrei, nós somos muito amigos, e ele também teve uma trajetória parecida com a minha, né? Também veio de movimentos de igreja, só que ele é mexicano, né? E a diferença de idade, ele é bem mais, já tem quase 70 anos, né? Assim, eu tenho 50, né? Deixa eu fazer um parênteses. Quando você Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.